Olá pessoal, vamos dando continuidade à nossa disciplina de interface humano-computador do curso de licenciatura em computação da Universidade Federal do Maranhão. Eu sou a professora Alana e a aula de hoje é sobre identificação e necessidade dos usuários. A gente já falou sobre o processo de desenvolvimento de IHC e a gente viu que a gente precisava sair de uma situação 1 para uma situação 2 através da aplicação de uma intervenção, certo? Mas para eu saber como anda aquela situação 1, o que eu preciso é, melhorar nessa situação 1, até para eu poder planejar uma situação 2, eu preciso identificar quais são as necessidades do usuário, a qual aquela intervenção ela vai se aplicar. E é disso que se trata a aula de hoje, tá certo? A gente precisa conhecer um pouco mais sobre o nosso usuário. Bom, a análise da situação atual, como eu mencionei, ela está intimamente relacionada com os envolvidos, ou seja, os usuários também são chamados de stakeholders. Como eles se sentem diante de uma situação atual e do que eles precisam para atingir seus objetivos, que seria, no caso, a situação alvo. Bom, existem algumas técnicas para fazer essa coleta de dados do usuário. Tem aqui o questionário, brainstorm, entrevista, separei também o grupo de foco, estudos de campo, classificação de cartão, mas nessa aula de hoje a gente não vai ainda falar das técnicas, a gente vai falar de que dados eu preciso coletar, quais são os dados do usuário que eu realmente preciso para levar em consideração quando eu estiver planejando a minha intervenção, tá bom? Então, os dados podem ser do próprio usuário, sua relação com a tecnologia, seus conhecimentos do domínio do produto, seu conhecimento da tarefa que ele vai precisar realizar e as motivações e valores que vão fazer com que esse usuário se levante todo dia para ir trabalhar, tá certo? Então, a partir desses dados que a gente vai tratar na aula de hoje. Bom, dados sobre o usuário. A gente pode coletar alguns dados demográficos que podem ser bastante úteis na determinação das nossas intervenções. Esses dados demográficos, eles estão relacionados aos seus aspectos físicos, status socioeconômico, por exemplo, idade, sexo, dados relacionados à família, como é que está esse usuário diante da comunidade, tá certo? Bom, a gente pode se preocupar também em fazer coleta de dados sobre a educação do usuário, qual o grau de instrução, a área de formação, cursos que ele já realizou, o quão alfabetizado ele é, o quão bem o usuário ele lê, porque não adianta, se ele não for tão letrado, eu incluir muitos comandos, muitos tutoriais, que ele precisa fazer uma leitura muito densa, pode ser prejudicial, tá certo? Se ele tem alguma dificuldade com informação impressa, caso seja necessário algum manual impresso também, se ele tem experiência com textos complexos, se ele está disposto a ler, a utilizar produtos que está sendo projetado, se ele prefere aprender com outras pessoas, esse tipo de coisa relacionados a como ele se comporta em relação à educação. São dados também bastante interessantes de ser coletados. Bom, ainda sobre o usuário, a gente pode verificar se tem algum idioma ou jargão que eles utilizam com muita frequência na execução de suas tarefas. Para que isso? Porque quando eu estou projetando uma interface, eu preciso que o sistema ele converse com o usuário numa linguagem coerente. Eu não posso colocar um vocabulário do qual o usuário ele não está acostumado, porque assim ele vai ter dificuldade em usar a ferramenta que eu estou projetando, tá certo? Eu trouxe aqui também a sumarização de alguns dados desse usuário, tá? Nesse lado aqui, ó, eu coletei a questão demográfica, né? Na verdade, isso aqui é de uma pesquisa que eu realizei no grupo de foco, eu vou estar falando de grupo de foco posteriormente, onde 62% dos que participaram do meu grupo de foco eram homens e 38% eram mulheres, tá? É interessante também a gente colocar, caso a pessoa não queira informar o sexo, né? Colocar aqui uma terceira opção. Bom, e aqui embaixo, nesse outro gráfico de barras, eu tenho relacionado a faixa etária dos usuários que participaram desse meu grupo de foco. Então, uma outra maneira que a gente precisa, que a gente pode estar exibindo esses dados também quando estiver falando dos resultados.
Aqui nessa outra tabela, já um exemplo de status socioeconômico, eu tenho uma tabela relacionada à escolaridade da mãe, onde nessa primeira linha, por exemplo, nunca estudou ou não terminou a quarta série do ensino fundamental. Dentre os entrevistados, que era um total de 4.636, 553 nunca tinham estudado ou não tinham terminado a quarta série. É o equivalente a 11% daquela população, tá? 1.382 terminou a quarta série, 937 terminou a oitava série, 1.107 terminou o ensino médio, quantos terminaram a faculdade, e aqui um total de participantes. A gente percebe também que tem uma diferença aqui, ó, entre o total de pessoas que participaram da pesquisa com o total dos que frequentaram até a faculdade, ou nunca estudaram ou terminaram a faculdade. Mas essa diferença é devido a essa informação aqui, ó, tá certo? Então, tem alguns dados aqui em percentuais. Então, só uma maneira da gente estar mostrando esses dados que foram coletados do usuário. É importante também, caso seja de interesse para o desenvolvimento da intervenção, o quão experiente esse usuário é em relação a computadores, né? É o alfabetismo computacional. Quais são as habilidades que ele tem, quantos anos de experiência, quais são os sistemas computacionais que ele conhece, que ele costuma usar, tá certo? Então é importante a gente saber sobre isso também. Um outro ponto ainda sobre tecnologia é qual a experiência dele com alguma ferramenta semelhante, se ele já resolve aquele problema fazendo uso de uma outra ferramenta, tá? E o quão ele está contente ou descontente com aquela ferramenta, para vocês agirem, pegar o que de melhor tem nas outras, né? E tentar identificar pontos de melhoria em situações que não são tão favoráveis para o usuário. Bom, um outro aspecto interessante sobre tecnologia é o dispositivo, né? O que ele tem disponível, o hardware, tamanho de tela, resolução de monitor, velocidade de processamento, velocidade de internet, se isso for necessário também, quais são os softwares ele tem acesso, né? Porque a gente sabe que tem alguns softwares que são pagos e não tem licença para isso, então esse tipo de coisa a gente precisa também ter conhecimento, tá? Nesses outros gráficos aqui, ainda sobre aquela minha pesquisa, eu precisei coletar alguns dados relacionados com a tecnologia. Na pesquisa que eu estava desenvolvendo, era relacionada a jogos, então eu perguntei quais dispositivos, tablets e smartphones eles utilizavam. Na verdade, se eles utilizavam tablets e smartphones para acessar a internet, porque a ferramenta que eu estava propondo, ela seria oferecida pela internet, e caso fosse um número muito grande, como foi, eu precisava prover uma versão da ferramenta que fosse acessível por esse tipo de dispositivo também, tá? Um outro interesse que eu tinha era saber quais eram os dispositivos que eles usavam para jogar, uma vez que eu estava desenvolvendo jogos também, só que para fins educacionais. Então, nesse gráfico de barras aqui, o que eu observei? Muitos usavam os computadores, a maioria, né? Alguns usavam Xbox, Wii, os consoles tradicionais, 50% usavam tablets e 62,5% smartphones. Nesse caso aqui, a gente percebe que não deu 100%, porque na verdade poderia marcar mais de uma opção, tá certo? Mas aí me fez crer que eu precisava de uma solução para computadores, para smartphones e tablets também, tá certo? Bom, um outro fator que eu quis saber era o quanto de tempo eles usavam em jogos, qual é a frequência do uso de jogos no dia a dia deles. Alguns diariamente, muitas vezes uma vez por semana, ninguém usava uma vez por semana. A maioria deles jogava pelo menos uma vez por semana, né? 50%, na verdade, 50%. Alguns diariamente e outros muitas vezes por semana. Mas o que eu pude observar aqui, todos jogavam, porque aqui deu 0% uma vez por semana e 0% não joga ou não costuma jogar. Ou seja, todos jogavam de 2 a mais vezes por semana. Tá certo?
Bom, ainda sobre quais dados a gente deve coletar, um dado bastante interessante seria o quanto o usuário ele conhece do assunto que ele está trabalhando, né? Se ele é especialista, se ele é estagiário, se ele só está ali há pouquíssimo tempo, ele ainda está em fase de treinamento. Então é importante saber isso até para você definir níveis de acesso, se precisa conceder níveis de acesso diferentes, dependendo do quão o usuário é especialista naquele domínio, tá bom? Com relação aos dados sobre a tarefa, ou seja, se ele quais os objetivos principais do usuário e como ele vai alcançar aqueles objetivos, como é que ele alcança atualmente e o que a ferramenta vai proporcionar isso para ele, tá? Então, quais tarefas do usuário precisam ser apoiadas, qual dessas são consideradas primárias e quais secundárias, há quanto tempo ele realiza aquela tarefa, se são frequentes ou não, se são tarefas inovadoras, qual a experiência que ele tem com aquele tipo de tarefa, com tarefas semelhantes, são dados importantes também. Um outro dado relacionado à tarefa que eu julgo primordial é relacionado à gravidade do erro. Claro, a gente não quer que cometam-se erros, né? E se houver algum erro, qual o impacto daquilo? É um impacto financeiro? É um impacto mínimo, que a gente chama de cosmético, ou até mesmo um impacto catastrófico, como prejuízo financeiro, ou até mesmo a morte ou acidente de uma pessoa. Então, esse tipo de consequência a gente precisa saber também, tá certo? Bom, ainda relacionado aos dados a serem coletados, a gente pode também se preocupar com os dados relacionados às motivações e os valores, né? Qual é a relação que o usuário ele tem com seus colegas de trabalho, se ele tem ambição de ser promovido, qual é a carga horária que ele cumpre, se tiver que passar um pouco mais do expediente, como é que ele se sente em relação a isso, tá certo? Um outro dado, também ainda sobre isso, sobre seus valores, é relacionado ao treinamento. Se o quanto ele valoriza o treinamento, se ele prefere o estilo de aprendizado visual, auditivo ou algum outro, para poder receber aquele conhecimento, se ele está disposto a investir algum tempo, né, aprendendo a utilizar esse produto em questão. Então, esse tipo de coisa a gente precisa se preocupar, porque tem usuário que ele se sente muito valorizado quando o empregador oferece treinamentos, ele se sente parte da equipe e tudo mais. Então, é algo interessante para a gente se preocupar também. Bom, com relação aos seus atitudes e valores, né, quais são as preferências que ele tem em relação ao produto, se ele tem algum medo da tecnologia, que a tecnologia vai substituir ele, esse tipo de coisa. Então, é importante a gente é, fazer com que o usuário confie na gente, tá? Que ele consiga perceber que a intervenção que está sendo projetada não está ali para, de fato, substituir ele, como algo para auxiliar nas suas tarefas diárias. Então, é importante esse diálogo também. Bom, e ainda sobre a questão dos dados, a gente já viu alguns tipos de dados que podem ser coletados, e a pergunta é, de quem eu vou coletar esses dados? É de qualquer usuário? É um usuário que está passando ali na porta, eu vou chamar, responde aqui isso para mim. Não é bem assim. Quando a gente está fazendo análise da situação atual, a gente precisa ver quais são os usuários que estão envolvidos ou que estão interessados naquela tua solução, tá bom? Esses usuários, eles recebem esse nomezinho aqui em inglês chamado stakeholder. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra stakeholder, são os interessados ou os envolvidos em um determinado objetivo, tá bom? Então, é importante investigar quem utilizará o sistema, quem será afetado pelo sistema, quem é responsável por decidir quais objetivos o sistema ele deve apoiar e quais funcionalidades o sistema ele deve ter. Quem definiu o processo que será apoiado pelo sistema é importante também, tá certo? Bom, então a gente já viu o que coletar e de quem coletar. Mas um outro fator que a gente precisa também ter bastante preocupação são os aspectos éticos de nossas pesquisas, tá? A gente não pode simplesmente sair questionando
o usuário com relação às nossas dúvidas. Existem algumas questões éticas que devem ser colocadas, devem ser levadas em consideração. Então, as pesquisas científicas envolvendo pessoas, elas devem seguir essa resolução, é a resolução número 196 do ano de 96 do Conselho Nacional de Saúde. Então, aqui, ó, é o link da resolução, vocês podem dar uma olhada lá depois. E as pesquisas, isso para as pesquisas científicas. As pesquisas com objetivos técnicos, elas também podem ser orientadas por essa resolução, mas de uma forma assim, bem geral, né? Na prática, o que são esses aspectos éticos? A gente precisa explicar os objetivos aos participantes da pesquisa, a gente tem que garantir a confidencialidade e a privacidade dos dados que estão sendo coletados. Depois eu vou mostrar um exemplo de como a gente vai divulgar um resultado de uma pesquisa, mas sem dizer quem disse, quem falou aqui uma determinada sentença, por exemplo. A gente tem que garantir o anonimato dos dados, a gente tem que solicitar permissão para gravar dados, seja dados no computador, seja áudio, seja vídeo, a gente precisa que eles permitam a gravação desses dados. A realizar o estudo apenas com consentimento livre e esclarecido, geralmente atestado com termo de consentimento assinado, eu vou já mostrar um termo de consentimento também para vocês. E a gente tem que assegurar que o direito do participante, ele tem o direito de não querer participar daquela nossa pesquisa, tá? E se ele resolver desistir a qualquer momento também. Então, basicamente é isso que a gente tem que estar relacionada com os aspectos éticos, quando a gente estiver fazendo algum tipo de pesquisa. Bom, eu trouxe aqui um termo de consentimento que eu utilizei para um grupo de foco. Eu desenvolvi durante meu mestrado uma pesquisa, como eu mencionei, para saber o interesse das pessoas em ferramentas para desenvolvimento de jogos, para pessoas não programadoras. Então, nesse termo de consentimento, eu agradeço a participação deles, eu falo qual o objetivo do estudo, né? No caso aqui, ó, o presente estudo realizado no âmbito do mestrado envolve a realização de uma entrevista em grupo, onde serão debatidas ideias e opiniões sobre o uso de jogos para fins educacionais. Essa discussão ela será gravada e filmada. Eu deixei bem claro aqui, ó, que eu ia gravar e filmar para permitir análise e transcrição dos comentários. No entanto, garantimos a confidencialidade dos seus dados pessoais ou qualquer outra informação que possa levar à identificação pessoal, e que a informação obtida através do discurso será utilizada apenas para fins acadêmicos. Então, eu fiz todo, expliquei os objetivos, disse o que ia ser feito e pedia a assinatura deles. Na parte de baixo, né, eles assinavam o nome deles, botavam o CPF e declaravam estar ciente da informação constada nesse termo de consentimento e que seria resguardado. Tá? Assinavam, foi lá em 2013, a época que eu fiz, a assinatura do participante. Então, esse é um termo de consentimento, um exemplo do que eu utilizei. Até hoje eu mantenho cópias desses termos de consentimento, tá? Bom, então, a aula de hoje sobre a necessidade da coleta de dados do usuário. Aqui é um livro que eu já mostrei antes, Interação Humano-Computador, bastante interessante, da Simone Barbosa, que é essa referência aqui, e tem outros dois links, caso vocês tenham interesse, tá bom? Então, por hoje é só, a gente se vê na próxima aula. Até mais.